Amanhã, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. Por isso, já nos antecipamos e hoje recebemos em nosso estúdio o advogado que coordena o PROCON de Guaxupé, o Guilherme Ribeiro do Vale Mussi. Guilherme, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. A gente agradece sua presença e hoje vamos falar dos direitos dos consumidores, né? Quais são as reclamações mais comuns de chegarem no PROCON aqui de Guaxupé? Primeiramente, bom dia a todos. Em histórico, as principais reclamações que chegam ao PROCON de Guaxupé são relacionadas à telefonia, tanto a prestação de serviço quanto os aparelhos que são fornecidos. E também vem aumentando a demanda por aqueles que querem quitar as dívidas com financiamento e se recorrem ao PROCON para terem o abatimento nos juros e ter o fornecimento de um boleto de quitação antecipada do referido financiamento. Agora, né, a partir do momento que a pessoa chega até o PROCON, né, fazendo a queixa, a reclamação, qual que é o procedimento, né, certo para que se obtenha, né, o resultado mais eficiente para o consumidor? O procedimento é o procedimento que já está previsto na Constituição e segue o devido processo legal, ou seja, a pessoa chega, faz uma reclamação, essa reclamação é formalizada, a empresa que é a parte reclamada, ela é notificada a apresentar a defesa. Após a defesa, há uma audiência de tentativa de conciliação. Em sendo feita a conciliação, o processo se encerra, porque se reestabelece o equilíbrio na relação de consumo. No entanto, se não há um acordo, o processo é chamado para a decisão, o coordenador do PROCON profere uma decisão e dessa decisão, se a reclamada for condenada, ela ainda tem a oportunidade de fazer um recurso ao secretário jurídico do município. Tá certo. Agora, né, a previsão de amanhã, Dia Mundial do Consumidor, a presidenta Dilma, ela vem a lançar um pacote que dá mais ação, né, mais poder de ação aos PROCONs, né? O que provavelmente vai mudar, né, em termos de execução, né, dos PROCONs do Brasil? Dentro do que foi parcialmente divulgado pela mídia, existem duas medidas que serão medidas que visam fornecer um maior respeito à relação de consumo por parte das empresas. A primeira das medidas será a possibilidade do coordenador do PROCON aplicar multas diárias em caso de descumprimento das decisões que ele proferir. E a segunda medida será que as decisões terão caráter executivo imediato. O que vale dizer isso? Depois que a decisão do coordenador do PROCON não couber mais recurso da mesma, ou seja, depois que a decisão for proferida em primeira instância pelo coordenador, for reanalisada pelo secretário de Assuntos Jurídicos, essa decisão transitada em julgado, ela já vai servir de título executivo para que o próprio coordenador do PROCON execute-a na justiça, ou seja, vai conferir mais agilidade e mais proteção e defesa ao consumidor, uma vez que no passado era necessário que a decisão transitasse em julgado, fosse enviado ao setor de dívida ativa da prefeitura e só após a auditoria fiscal essa decisão, essa multa que foi aplicada, seria executada como uma execução fiscal pela Procuradoria do município. Então, com certeza é um grande avanço, né? E eu acredito que venha a contribuir ainda mais para a credibilidade, né, que o PROCON tem junto à população, junto aos consumidores. E essa credibilidade eu acredito também que se deva por conta, né, do sucesso obtido junto às reclamações. O PROCON aqui de Guaxupé, por exemplo, qual que é o percentual de sucesso, né, das queixas, das reclamações recebidas? Olha, o PROCON de Guaxupé ele atua com uma margem de eficiência de 93% a 95% de todos os casos que chegam até ele. Desse percentual das causas que não são atendidas, a grande e massificante maioria diz respeito a sites que nós denominamos sites picaretas. Então é muito importante que o consumidor, quando vá fazer uma compra pela internet, ela tenha certeza da credibilidade daquele site. Porque se algum problema der, esses sites eles já têm toda uma forma de estar burlando a legislação e escapar do procedimento administrativo do PROCON. Portanto, nesse tipo de caso, e não sendo feita a notificação, torna extremamente difícil para que o PROCON consiga atender a demanda daquele cidadão. Então a dica para o consumidor é sempre que for fazer compras pela internet, buscar sites confiáveis, né? Agora, para a gente pensar assim, para evitar qualquer problema nas relações de consumo, né? Qual que é a dica fundamental para o consumidor? A dica fundamental do consumidor é o seguinte: quando o milagre for grande, o santo desconfia, certo? Então, o consumidor tem sempre que estar pensando dessa forma. Por quê?
Não existe nenhuma proposta mirabolante de preços, não existe esse tipo de coisa. Quando alguma coisa em termos de facilidade ou de preço for muito grande, assim, diríamos assim, esse benefício, é bom que o consumidor ele dê uma analisada na situação e preste atenção no que ele está fazendo. Por quê? Porque, como eu já disse, quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Então não existe descontos mirabolantes, não existem promoções excepcionais. Isso não. Quando o consumidor estiver de frente com algum caso como esse, ele deve desconfiar e deve pôr a mão na consciência e saber se efetivamente ele está tratando com uma empresa idônea, com uma loja idônea, certo? Porque senão ele vai acabar culminando com um processo no PROCON e pode eventualmente cair naqueles 3 ou 4% que a gente não consegue solucionar e ele acabar ficando no prejuízo. Tá. Só para a gente finalizar agora, né, por que é importante a pessoa fazer reclamação? Muitas vezes o consumidor acaba sendo vítima, mas prefere, né, deixar passar batido, e então é bom a gente frisar, é importante ele fazer a reclamação, a queixa no PROCON? É muito importante que a população, o cidadão, recorra ao PROCON. Primeiro, todas as multas que são aplicadas pelo PROCON, elas têm caráter educativo e punitivo. Então, se uma multa é aplicada pelo PROCON em sede de decisão, quer dizer que aquela empresa ela vai pensar 2 vezes antes de lesar outro consumidor, certo? Então é muito importante que o cidadão ele compareça ao PROCON, faça a sua reclamação, certo? E impeça que outras pessoas venham a ter o mesmo problema. Esse é um exercício de cidadania na qual todos nós temos que ter consciência. Tá certo. O Guilherme, a gente aproveita mais uma vez para agradecer. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, então muito obrigado, né, pelos esclarecimentos, pelas informações, e a gente aproveita para reforçar a população, né, que para entrar em contato com o PROCON aqui em Guaxupé, o telefone é o 3551-7858 e o PROCON funciona na Rua Tiradentes, número 19. Então a população, né, pode ir lá que o PROCON está disponível para ajudar. Ok, eu que agradeço a oportunidade de trazer essa informação de caráter nitidamente de cidadania para a população de Guaxupé e dizer que nós estamos prontos a atendê-los e tentar fornecer o melhor possível da nossa prestação de serviço junto à população de Guaxupé. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. E no próximo bloco, atenção proprietários de veículos. Começa hoje o pagamento da última parcela do IPVA 2013. Veículos com placa final 1 têm vencimento do imposto nesta quinta-feira. Voltamos já.